O que é biotecnologia? O que são biocombustíveis? Embora esses dois temas sejam bastante corriqueiros, muito se tem ouvido falar nos últimos tempos, mas muita gente não tem uma ideia muito precisa, à luz da biologia, do que vem a ser biocombustíveis e o que vem a ser biotecnologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a importância ou papel da biotecnologia na produção dos biocombustíveis. Olá, eu sou o professor Edelvio Gomes, bem-vindos mais uma vez à Biologia Dinâmica e hoje vamos falar sobre o papel da biotecnologia na produção dos biocombustíveis, tema da mais alta relevância para este século, para o nosso século XXI. Inicialmente, vamos debater um pouco, vamos trazer um pouco à tona esses conceitos, esses dois conceitos fundamentais de biotecnologia e de biocombustíveis. A biotecnologia é uma ciência ou é um ramo do conhecimento que se ocupa com o estudo, a utilização de entes biológicos ou de micro-organismos ou de células ou de alguns componentes biológicos, por exemplo, como enzimas, para a produção de um bem ou de um serviço. Temos diversos conceitos modernos do que é biotecnologia, mas todos eles, em algum ponto, vão falar sobre entes biológicos que vão ser utilizados para realizar algum processo ou algum serviço, algum bem ou algum serviço. Por exemplo, a produção de bebidas, produção de alimentos, por exemplo, o serviço de tratamento de resíduos poluentes ambientais, como tratamento de efluentes, tratamento de resíduos de indústria têxtil, de petróleo, etc. Então a biotecnologia está presente na sua vida, desde quando você se acorda até quando você vai dormir, muito mais do que você possa imaginar. A biotecnologia é um ramo de conhecimento que envolve três conhecimentos fundamentais, três áreas fundamentais: a química, a biologia e a engenharia. Esses processos interligados, esses conhecimentos interligados, atuam em diferentes ramos produtivos, diferentes setores produtivos, como por exemplo no setor químico, onde nós temos a produção, por exemplo, de ácidos orgânicos, no setor agropecuário, com os inoculantes biológicos, no setor ambiental, nos tratamentos ambientais, no setor veterinário, no setor médico-farmacêutico, que classicamente temos aí a produção dos antibióticos, e o que nos interessa por hoje, por esta aula, que é o setor energético. Neste nosso século, no século XXI, nós estamos retornando às fontes de energia, fontes renováveis de energia. E esse retorno, por que é um retorno? Porque, na verdade, há algum tempo, década de 60, pouco antes disso, nós tivemos utilização de biocombustíveis. No próprio início da produção do diesel, o próprio Rudolf Diesel utilizou óleo de amendoim para movimentar motores. Só que naquele momento não foi muito produtivo para o motor, causava alguns problemas no motor e posteriormente percebeu-se que o diesel de petróleo era de fato tinha um rendimento maior. Mas naquela época, e muito antes disso, já se utilizava etanol, ou como a gente conhece, o álcool, popularmente como álcool etílico, para também se movimentar motores. E com o tempo, de acordo com as questões políticas em relação ao petróleo, isso foi deixando um pouco de lado, alegando sempre a questão da eficiência. Porém, várias questões atuais estão nos trazendo para a utilização dos biocombustíveis, vários fatores. Primeiro, vamos falar aqui, falamos o que é biotecnologia, vamos falar agora o que são biocombustíveis. Segundo a Lei 9.478 de 1997, fala que os biocombustíveis, ou biocombustível, é um derivado de biomassa renovável para o uso em motores a combustão interna ou, conforme regulamento, para outro tipo de geração de energia que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil.
Percebam duas questões chaves: biomassa renovável, geração de energia renovável, aquilo que em tese não é finito no tempo, porque há um retorno, né? Segundo o painel internacional para mudanças climáticas, o biocombustível é qualquer combustível líquido, gasoso ou sólido produzido a partir de matéria orgânica, animal ou vegetal. Olha aí, coincidindo, né, com nossa lei que é baseada nisso, nossa lei 9.478, falando aqui matéria orgânica, animal ou vegetal, ou seja, há um retorno. Há um retorno, como por exemplo óleo de soja, álcool da fermentação de açúcar, o licor negro como combustível proveniente do processo de fabricação de papel e de madeira, entre outros biocombustíveis. Então é primordial a gente saber, biocombustível vem de biomassa renovável e é para produção de energia. Biomassa, já que acabamos de falar, biomassa é qualquer massa que seja derivada de matéria viva. Isso do ponto de vista ecológico e biológico, de uma maneira mais ampla, biologicamente falando. Agora, falando do contexto energético, a biomassa é matéria orgânica passível de ser empregada para a geração de energia. Porém, excluem-se daí os combustíveis fósseis. Por quê? Porque, embora sejam de origem biogênica, que vem lá de bactérias dos mares permianos rasos, embora seja de origem biogênica, os fenômenos que levaram à formação desses combustíveis fósseis são fenômenos de extrema singularidade, que muito provavelmente, se vierem a acontecer, levarão muitos milhões de anos, tempo em que nós, muito provavelmente, enquanto espécie, não estaremos mais no planeta. Muito provavelmente. Por isso que se diz que essas fontes são fontes não renováveis. Do ponto de vista das motivações do século XXI para a introdução ou reintrodução dos biocombustíveis, nós temos uma questão muito polêmica, que são as mudanças climáticas como propulsionadoras ou como incentivadoras do retorno aos biocombustíveis. Eu digo polêmica porque há, hoje em dia, autores que afirmam que a contribuição humana para o efeito estufa e para as mudanças climáticas não é tão significativa quanto se tem alardeado. Então, polêmicas à parte, mas de qualquer maneira contribuímos sim, de alguma forma, para essas mudanças climáticas. Então, isso é uma motivação para a utilização dos biocombustíveis. Uma outra motivação é a manutenção da biodiversidade. Olha aí, galera, muito importante, a gente se lembrando aqui de uma aula nossa sobre composição química dos seres vivos. Vocês sabem que ele é feito de, a gente gosta de usar essa brincadeira, falar de CHOPS, carbono, né? C, carbono, H, hidrogênio, oxigênio, O, nitrogênio, N, P, fósforo e enxofre, S. Carbono, nitrogênio, oxigênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses 6 elementos químicos se organizam em 4 grupos fundamentais de moléculas, né? Os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Então, 4 grupos de moléculas, 6 elementos químicos, porém, uma infinidade de moléculas. Uma infinidade magnífica e complexa que, mesmo com o advento da química computacional, nós possamos até prever moléculas diferentes, mas para que nós criemos ou construamos ou formemos essas moléculas em laboratório, levaríamos muitos anos de trabalho e assim mesmo não conheceríamos a função de todas elas. E a natureza já nos dá isso de forma magnífica com a biodiversidade. Então a biodiversidade é importante porque se nós destruirmos antes de conhecer, na sua totalidade ou quase totalidade, nós talvez tenhamos perdido a oportunidade de termos soluções para muitos problemas que nós mesmos na nossa civilização criamos. Então, os biocombustíveis, eles na sua produção, eles contribuem para a manutenção ou a ruptura mínima dessa biodiversidade. Esse é um ponto fundamental. Outra questão é os padrões de produção e consumo atual da nossa humanidade, da nossa
civilização. Salvo engano, estamos aí com alguma coisa de 7 bilhões de habitantes nesse planeta, e os padrões de produção e consumo vão mudando cada vez mais. Então precisa se atender energeticamente, a toda essa sociedade, essa civilização humana contemporânea. Uma outra questão é a variação dos preços do petróleo, o que tem motivado, aliás, ao longo de décadas, a utilização ou não de biocombustíveis, a adição, por exemplo, de etanol à gasolina, ora 20%, ora 22%, ora 25%. Então, ora a utilização do etanol puro. Então, os preços do petróleo têm regido isso. E o petróleo é finito no tempo, como falamos aqui. Então, há possibilidades e há a perspectiva de que ele se acabe, de fato. E uma outra questão, última questão, e não menos importante, é a inclusão social. A inclusão social. No caso do petróleo, quem detém o petróleo detém a riqueza. Em alguns lugares, se a pessoa tem um posto de petróleo, ela tem participação. No Brasil, por exemplo, até o presente momento, se você tem petróleo no teu quintal, ele não é teu. Ele é do Estado brasileiro. Mas no caso dos biocombustíveis, as populações que plantam mamona, as populações que moram perto de áreas que tem mamona, que tem babaçu, de quem será essa produção? Quem terá o direito à nossa biodiversidade? Quem terá o direito às nossas plantas? Então isso é uma questão fundamental do ponto de vista ecológico e sobretudo do ponto de vista social. Como, mudando a matriz energética, as pessoas que têm acesso ou que cultivam essa biomassa, elas terão acesso. Essa é uma questão fundamental, essa é uma questão interessante, o aspecto da inclusão social. Bom, vamos falar agora do ponto de vista técnico, estritamente técnico, e para a gente entender a produção dos biocombustíveis, ou o que são os biocombustíveis na prática, vamos entender sobre rotas tecnológicas para a conversão de biomassa em energia, ou combustível. Então, vamos entender sobre essas rotas tecnológicas para a conversão. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas matérias-primas, que vamos chamar doravante, de biomassas. Vamos ver aqui algumas matérias-primas que chamamos aqui de biomassa. Temos aqui, por exemplo, numerado aqui de 1 a 5, biomassas oleaginosas, ou matéria-prima oleaginosa, matéria-prima amilácea ou açucarada, matéria-prima lignocelulósica, resíduos sólidos urbanos ou agrícolas ou agroindustriais e biomassas ou matéria-primas fotossintéticas, e especificamente falando das microalgas. Então, vejam só, se a gente pega, por exemplo, aqui o item 1 com o item 3, as biomassas oleaginosas e as lignocelulósicas, fornecemos um tratamento e a combustão, nós teremos produção de calor e eletricidade. Se nós pegamos, por exemplo, as oleaginosas, e fazemos o processo de transesterificação ou hidrogenação, teremos o biodiesel ou o diesel sintético. Se nós utilizarmos aqui as matérias-primas ou biomassas amiláceas, lignocelulósicas e os resíduos sólidos e agroindustriais, fizermos hidrólises e fermentações, teremos a produção do bioetanol. Se pegarmos a lignocelulósica e os resíduos, por exemplo, fizermos um processo de altas pressões e temperaturas, que é chamado de processo de gasificação, teremos a produção ou do bioetanol, ou produção de calor, diesel sintético ou do biogás. Se pegarmos, por exemplo, as biomassas lignocelulósicas e as biomassas, os resíduos sólidos e urbanos, fizermos um processo de pirólise, produzimos calor. Se fizermos, por exemplo, biomassas amiláceas com biomassas lignocelulósicas e resíduos, e fizermos resíduos agroindustriais e urbanos, fizermos a digestão anaeróbica, teremos a produção de metanol e a produção do biogás. E se fizermos, se pegarmos a biomassa fotossintética, que são as microalgas, nós teremos, por rotas fotobioquímicas, a produção do biodiesel, do sindiesel e do hidrogênio. Então veja só, nós temos aqui biomassas, o seu tratamento e a produção de combustível ou de energia diretamente. Mas dentre esses processos, só alguns desses processos
é que nós vamos classificar como bioprocessos, que é o processo de transesterificação, que produzirá o biodiesel, né, utilizando lá as biomassas oleaginosas, o processo de hidrólise e fermentação, que vamos produzir o bioetanol, que temos aí utilizando as matérias-primas amiláceas, açucaradas, lignocelulósicas, né, e resíduos também agroindustriais e urbanos. E se tivermos aqui a digestão anaeróbica, né, utilizando aí amiláceas, lignocelulósicas e resíduos, teremos a produção de metanol e de biogás. E, por último, se tivermos as rotas fotobioquímicas, utilizando aí as microalgas, teremos a produção de biodiesel. Então, de todos esses processos aqui, embora todos lidem com o tratamento de biomassas, só aqui 4 deles, né, nós podemos citar como processo de produção de biocombustíveis. Então, o que nós vamos falar aqui por hora é só sobre o processo de produção de etanol e o processo de produção de biodiesel. Embora haja também o processo de produção de biogás, né, pela digestão anaeróbica, mas como esse é um tratamento de resíduo em si, não é um processo de reposição, né, do ciclo do carbono, do CO2, então a gente vai se limitar a falar desses dois processos. Processo de produção de biodiesel, quer seja por rota fotobioquímica ou a rota convencional de transesterificação, e o processo de produção de bioetanol. Temos aqui um exemplo, vou mostrar para vocês aqui, vocês estão vendo aqui nesse slide, um exemplo de tratamento ou preparação de biomassa. Esse é um estudo de caso, de um trabalho que foi feito recentemente pelo nosso grupo, que foi publicado, está sendo publicado agora numa revista chamada Carbohydrates Polymers, né, que é o processo de deslignificação de coroa de abacaxi para a libertação da fibra de celulose. Essa celulose, nesse caso, o intuito dela é utilizar como suporte para que seja feita o encaixe ali de enzimas, de lipases, para a produção, para o processo de esterificação enzimático, para a produção de biodiesel. Porém, essa celulose, ela pode também, ela estando tratada, eu chamo a atenção para esse trabalho nosso aqui, porque essa celulose ela pode ser tratada para produzir bioetanol, como nós veremos a seguir. Então, a preparação da biomassa é uma etapa muito importante no processo de produção de biocombustíveis. Bom, comecemos a falar sucintamente aqui sobre o processo de produção, processo biotecnológico de produção de biodiesel. Então, vamos falar sobre convencionalmente o que é feito, né? Processo. Então, temos aqui um esquema para mostrar para vocês sucintamente como é que é o processo de produção, né? O fluxograma de produção. Temos a matéria-prima oleosa, pode ser gordura ou óleo. Essa matéria-prima é preparada, depois ela vai ser transesterificada no processo, né, de reação de transesterificação, que é o coração do processo convencional de produção de biodiesel, e onde vai ser catalisado, tem a presença de um catalisador, que é uma base forte, hidróxido de sódio ou de potássio, metanol ou etanol, né? E essa etapa ocorre, essa transesterificação, depois vai ter a separação de fases. A fase pesada vai para a recuperação do álcool e da glicerina que é formada durante o processo, né? A liberação da glicerina, há uma destilação da glicerina, a formação do resíduo de glicerina, formação da glicerina destilada, há uma recuperação também do álcool, a desidratação do álcool e a reintrodução desse álcool no processo, né? E a fase leve dessa separação de fases, ela vai ser, vai ter a recuperação dos álcools, do álcool e dos ésteres, que vai também retornar para o processo, como eu estou guiando aqui, vocês estão vendo aqui, essa indicação, e os ésteres resultantes, que foram aí, a partir da recuperação do etanol, do álcool, ou do metanol, né? Vai ser purificado e com isso você vai ter o produto final, que é o biodiesel. Então essa é a rota convencional da produção do biodiesel, né? Mas temos também uma produção que a gente diz que é uma produção biotecnológica propriamente dita,
Por quê? Por que eu digo propriamente dita? Lembram lá do conceito de biotecnologia? A gente falou do conceito de biotecnologia e disse que era a participação de entes biológicos para produzir um bem, né? Um produto ou um serviço. Então, quando você se utiliza da matéria, da biomassa, para produzir biodiesel do processo convencional, como eu acabei de mostrar, quando você faz isso, embora você esteja lidando com a biomassa que é de origem biológica, né, obviamente, mas quem está conduzindo o processo em si não é um ente biológico. E daí há essa controvérsia entre os pesquisadores, entre os especialistas, se esse processo convencional é um processo biotecnológico ou não. Eu aqui prefiro dizer que o processo biotecnológico para a produção do biodiesel propriamente dito é o processo onde vamos colocar aí, ao invés desse catalisador, mostrei para vocês naquele esquema anterior, esse catalisador que é o hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio, ao invés de eu colocá-lo, eu vou colocar enzimas, né? E aí essas enzimas vão trabalhar para fazer a reação de esterificação, né? Então é uma catálise química que envolve elevado consumo de energia, considerando que a catálise química envolve um elevado consumo de energia, a catálise biológica ela vai produzir produtos altamente puros e que vão permitir uma boa separação do glicerol. E pode ser realizada no meio aquoso, ao contrário da catálise alcalina, e vai operar em condições mais brandas, pela própria natureza das enzimas, né? Que as enzimas, lembre, são componentes biológicos que atuam em temperaturas mais brandas, compatíveis com a própria vida, com o próprio funcionamento do sistema biológico. Então essas enzimas estão lá trabalhando em temperaturas e pressões mais brandas. Essas enzimas especificamente são as lipases, né, que vão conduzir o processo de esterificação ou transesterificação, nesse caso, né, biologicamente, né. Os micro-organismos mais utilizados que produzem essas enzimas, essas lipases, são as Pseudomonas cepacia, Pseudomonas fluorescens, Cândida antártica e Rhizopus oryzae. Esses são os organismos que mais já comercialmente conhecidos como produtores, né, já reconhecidos e conhecidos como produtores de lipases. Então, falando de algumas vantagens, né, e aí comparando o processo químico com o processo enzimático, o processo enzimático, como falei para vocês, tem como vantagem a facilitação, né, da separação do catalisador, né, no caso da enzima, a recuperação dessa enzima, a obtenção de produtos com grau de pureza maior, já que as enzimas, de um modo geral, são muito mais específicas, a recuperação do glicerol é mais fácil e alta seletividade. Uma desvantagem aí, duas desvantagens que a gente pode apresentar aqui, são o longo tempo de reação, né? Precisa de um contato maior, de um tempo de reação, e o custo das enzimas, que ainda não é, do ponto de vista da produção industrial do biodiesel, ainda não é um custo que o preço do biodiesel não justifica o custo, né? Então a gente sabe que a gente precisa, quando o produto tem baixo valor agregado, a gente precisa ter uma menor complexidade operacional. Então o custo dessas enzimas ainda é alto. Vamos falar sobre agora a produção, ainda falando sobre a produção biotecnológica do biodiesel, vamos falar sobre a rota fotobioquímica, que é especificamente utilizada com microalgas. E aqui vale uma ressalva, né? Nós estamos falando aqui de utilização de microalgas para a produção de biodiesel, mas como vamos mostrar mais adiante, ela também serve para a produção de etanol, né? E é muito interessante. Primeiro porque, como vocês podem ver aqui nessa tabela, nós tiramos esse trabalho aqui do Franco e colaboradores, de 2013, as características físicas, propriedades físicas do biodiesel de microalgas é muito próximo, está ali, aliás, dentro, né, da faixa das características que são exigidas pela resolução da ANP 14 de 2012, onde mostra aqui, ó, por exemplo, a massa específica, a viscosidade cinemática, o ponto de Foucault, o índice de acidez, o poder calorífico, né, estão todos aí muito encaixados dentro das faixas de valores que são requeridos, né, pela ANP.
Então é um biodiesel de excelente qualidade, esse biodiesel produzido a partir de microalgas. Quais são as justificativas para se utilizar essa rota fotobioquímica, né? Utilizar as microalgas? Bom, as altas taxas de crescimento dessas microalgas, né, as taxas de crescimento delas justificam, o requerimento de recursos mínimos, ou uma minimização dos recursos para essa produção, uma alta eficiência fotossintética, e percebam, há uma dependência direta da luz, tá? Então, e a luz tem uma eficiência, o processo de fotossíntese tem uma eficiência muito grande na utilização da luz, no processo de utilização da luz para produzir a biomassa, para produzir a massa de alga mesmo. 70% da biomassa, 70% da massa de cada microalga dessa, 70% é óleo. Né? 70% dessa biomassa, isso é muito significativo. Né? Então, esse óleo é retirado, né, dessas células, né, dessas microalgas. Esses ácidos graxos são retirados e depois são purificados, você tem um óleo, e 70% é óleo. E uma outra coisa muito importante, vamos falar sobre combustível de primeira e segunda geração daqui a pouquinho, mas é importante a gente entender justamente essa biomassa de algas, né, pela rota fotobioquímica, não compete com a produção de alimentos. Isso é fundamental. E podem sobreviver em águas com altas concentrações salinas. Então, essas são as principais vantagens que a gente observa. Bom, quais são os requerimentos para esse cultivo, né? Cultivo das microalgas? Luz solar, CO2 e nutrientes. Claro, não é simples, mas é um desenvolvimento, é factível, é um desenvolvimento biotecnológico, né? Especificamente falando de bioprocesso. Quem é que estoca a energia dentro dessas microalgas, né? Não são apenas quem é o estoque de energia, né? O estoque de energia não são apenas os lipídios, né? Mas também os carboidratos são estoque de energia. Então perceba, eu falei para vocês que as microalgas, elas não produzem, não são potencialmente produtoras só de biodiesel, mas elas também são potenciais produtoras de etanol, porque elas possuem também carboidratos. Bom, temos algumas espécies de microalgas e os seus respectivos conteúdos de óleo, nessa tabela que eu vou mostrar para vocês agora. Mas eu chamo a atenção aqui, conteúdo de óleo, percentual de massa seca. Eu chamo a atenção aqui para essa espécie chamada Botryococcus brownie, porque essa espécie, vejam que coisa maravilhosa, ela é conhecida por ela mesma produzir, como eles chamam de bioquerosene. Elas são capazes de produzir um carboidrato, né, um hidrocarboneto, melhor dizendo, não carboidrato, um hidrocarboneto de cadeia longa, semelhante aí aos hidrocarbonetos que estão no querosene ou no óleo diesel, é chamado de bioquerosene. E elas não passam pelo processo de não passam por esse processo de, não há necessidade de passagem pelo processo de transesterificação. Já pode ser utilizado diretamente. Então, o Botryococcus brownie, como muitos dizem, é o micro-organismo que produz petróleo, né? Tem gente que diz assim, popularmente falando, mas é a microalga que é capaz de produzir esses hidrocarbonetos, né? E seriam utilizados, né? Claro, uma vez feita uma purificação, eles são utilizados tal qual são produzidos. Isso é bastante interessante. Bom, então, resumidamente, as microalgas, elas não vão nos produzir apenas a possibilidade do biodiesel, né? Elas vão produzir antioxidantes, elas vão produzir proteínas para alimentação humana e animal, vão produzir os carboidratos da própria celulose, né? A celulose, como nós sabemos, é um polímero de glicose, então ela sofre quebras, é liberada essa glicose e com isso tem a possibilidade de fermentação para a produção de etanol, bioetanol. E dos lipídios nós temos o processo de esterificação para a produção do biodiesel ou um hidrotratamento para a produção do bioquerosene. Esse hidrotratamento é o que é feito lá, eu acabei de falar lá, com a Botryococcus brownie. Quais são esses fatores limitantes?
Os fatores limitantes são fatores físicos como luz, quer seja qualidade, quer seja quantidade, temperatura, os nutrientes, o pH, o oxigênio, o O2 e o CO2. Fatores bióticos também são limitantes, incluindo alguns patógenos, a predação e competição com outras algas e os fatores operacionais, como a taxa de diluição e a frequência de colheita dessas algas. Vamos falar agora, por último, sobre a produção biotecnológica do etanol. A biotecnologia na produção do etanol. Veja bem, aí a gente fala biotecnologia na produção do etanol. Será que não é uma coisa redundante? Não. A gente imagina que o etanol seja... Olha, o etanol ele é produzido, né, da forma convencional a partir da fermentação de açúcares, né? Fermentação de açúcares para a produção do etanol. E então existe uma outra forma que não seja por fermentação? Existem processos a partir de derivados de petróleo, mas isso em alguns países que não têm disponibilidade de petróleo, aliás, que não têm disponibilidade de cana-de-açúcar ou de outra matéria-prima para produção de etanol, esses países se utilizam do petróleo para produzir o etanol, mas não esse etanol na quantidade de consumo como energia e tal, mas etanol mais para fins farmacêuticos. Por isso que a gente diz que fala da biotecnologia na produção do bioetanol. Então, temos aqui duas perspectivas, né? Primeiro, vamos falar da produção da biotecnológica convencional. Essa produção convencional, nós temos, como nós vamos ver aqui no slide, as matérias-primas açucaradas, né? E as matérias-primas amiláceas, né? Essas biomassas ou matérias-primas, elas são extraídas, depois que são extraídas, no caso das amiláceas, há a hidrólise do amido, como vocês podem ver aqui no fluxograma, hidrólise do amido. No caso das açucaradas, há a conversão aqui, a glicose, frutose. Depois, essa que veio das amiláceas, ela é hidrolisada e é liberada a glicose do amido. As que vieram aqui, foram extraídas, né, das biomassas ou matérias-primas açucaradas, são liberadas aqui a sacarose, a glicose e a frutose, e também ambas vão ser fermentadas. O passo seguinte é a fermentação. E dessa fermentação há a recuperação do produto. Essas tecnologias, por já serem utilizadas há bastante tempo, são chamadas de tecnologias maduras de primeira geração. Bom, a outra matéria-prima que se utiliza é a matéria-prima ou as matérias-primas lignocelulósicas. Essas precisam de um pré-tratamento para a hidrólise, pré-tratamento, uma extração e hidrólise da hemicelulose, necessitam da hidrólise da celulose, a quebra da celulose para a liberação da glicose, e depois, só depois, essa glicose vai ser fermentada, vai passar pelo processo de fermentação, que vocês podem ver aqui na sequência do fluxograma. E no caso anterior, quando há o pré-tratamento e extração, pré-tratamento, extração e hidrólise da hemicelulose, há a liberação da xilose, que também é fermentada. Uma fermentação diferente da fermentação da glicose. A fermentação que a gente chama da xilose é a fermentação C5. E a fermentação da glicose, a fermentação C6. Bom, e daí, após a fermentação, a recuperação dos produtos e a recuperação do produto, a destilação e a purificação desse produto, desse etanol. Essa tecnologia que a gente falou aqui para a produção da biomassa, da matéria-prima, do etanol a partir da matéria-prima lignocelulósica, é a tecnologia que a gente chama de tecnologia emergente ou de segunda geração. Por que tecnologia emergente, né? Porque é uma tecnologia que ainda está em processo de implementação.
é uma tecnologia que está ainda em desenvolvimento, então carece, né, de barateamento, carece de tecnologia, de ser imbuído de mais processos ou de minimizar as etapas de processo para que seja barateada. Então vamos falar agora sobre as estratégias para a produção de etanol, especificamente por essas tecnologias maduras, né? A produção de etanol de lignocelulose, estratégias para a produção de etanol de lignocelulose. Então, existem algumas estratégias já conhecidas em nível experimental e outras também já em nível de piloto e industrial. Existe uma estratégia chamada de hidrólise e fermentação separadas, conhecida pela sigla que vem do inglês, SHF, Separated Hydrolysis and Fermentation, então SHF. Essa, como o próprio nome já sugere, a biomassa ou a matéria-prima lignocelulose, ela é pré-tratada, há uma hidrólise da porção hemicelulose, essa porção hemicelulose é fermentada, né? Esses açúcares solúveis que são liberados dessa porção hemicelulose é fermentado, a fermentação que a gente chama, como falou anteriormente, de fermentação C5, e aí produz etanol, que é feito com um tipo de levedura específico, geralmente do gênero Pichia, e é feita a produção do etanol. A outra parte, né, lá no pré-tratamento ainda, eu vou mostrar aqui para vocês no slide, a outra parte, que são os sólidos, que a gente chama de cerulignina, vai ser hidrolisada. A cerulignina vai ser os sólidos, né, da célula, que é a cerulignina, vai ser hidrolisada por, né, uma hidrólise enzimática, as celulases, e vão pegar essa celulose e liberar a glicose, posteriormente será fermentada pela fermentação lá das tecnologias já consolidadas, que é a fermentação de C6, né? Vai ser tratado como uma fermentação convencional. E para que essa hidrólise da celulose ela aconteça, precisa de celulase. Então, à parte, separadamente, se faz a produção da celulase. Então, vamos lá. O que é que tem esse processo de hidrólise e fermentação separadas? A hidrólise é feita à parte, a produção de celulases que vão fazer essa hidrólise também é produzida à parte, e depois é que é feita a fermentação, né? Existe um processo seguinte, que é o processo de fermentação, hidrólise e fermentação simultâneas. Hidrólise e fermentação simultânea, conhecida pela sigla SSF. Esse processo, como vocês podem ver aqui na figura, eu já uni lá o processo de fermentação e de hidrólise numa única etapa, num único reator, onde eu vou adicionar as enzimas dentro desse reator e que nesse reator também terá a levedura que vai fermentar. Então está tudo junto nesse reator. E a partir daí você tem, né, dá um start, que é com uma temperatura um pouco mais alta para ter a fermentação, para ter a hidrólise. Depois, na sequência, vai acontecer a hidrólise feita pelas enzimas, né, que foram adicionadas, né, a celulase, aqui vocês estão vendo aqui a celulase, a produção de celulase ainda é paralela, ela é adicionada nesse reator, a temperatura elevada, que é o que a gente chama de pré-hidrólise, né. Essa pré-hidrólise enzimática vai conduzir a quebra, né, da celulose, com a produção da glicose, e a levedura, essa temperatura é baixada para que haja a ação da levedura, a levedura é introduzida e vai fermentar no mesmo reator, fermentar essa celulose, ou essa glicose, perdão, e formar o etanol. E pelo outro lado, nós temos lá no começo do processo, o pré-tratamento é a hidrólise da hemicelulose, liberando a xilose, e a fermentação C5. Então, no final do processo, você tem a produção de etanol por um caminho e pelo outro, né? O outro processo é sacarificação e cofermentação simultâneas. E percebam aqui que há uma síntese, uma junção aqui no único reator já de outra etapa. Você vai ter aqui a hidrólise enzimática da celulose, né? Você vai ter as enzimas que foram produzidas fora, aqui como está mostrado, elas foram produzidas fora, vai ter a hidrólise. Essas enzimas que vão fazer a hidrólise da celulose vêm para o reator. Aqui dentro teremos a fermentação
da glicose e a fermentação dos açúcares que foram derivados da hemicelulose, da xilose, né? da hemicelulose, que é a xilose. Então temos essa fermentação, essas duas fermentações, que a gente chama de C6, né? E fermentação C5. O que é que vai diferir? É que nós temos agora essas duas fermentações acontecendo aqui e que para que isso aconteça, precisamos que tenham micro-organismos recombinantes para que aconteça esse processo. Então, feito isto, daqui teremos a produção direta, né, de etanol. E por último, nós temos um processo que se chama, né, bioprocesso consolidado, conhecido pela sigla CBP. Nesse bioprocesso, esse micro-organismo recombinante já teria, em tese, ele mesmo teria a capacidade de produzir as celulases, ou seja, como nós vimos anteriormente, essa celulase não seria produzida fora, né, e colocada dentro do reator. Então, o próprio micro-organismo recombinante produziria celulase para degradar a celulose, fazer a hidrólise da celulose, ao mesmo tempo fermentar C6 e ao mesmo tempo fermentar C5, que veio do pré-tratamento, da fase da hemicelulose, né? Da hidrólise da hemicelulose. Então vejam, um único micro-organismo para fazer tudo. Isso seria um sonho, né? E você conseguir produtividade com isso. Por que um sonho? Porque você teria um único ambiente reacional para fazer tudo isso. Então seria isso aí, essa proposição do bioprocesso consolidado. E aí você diminuiria a complexidade operacional, né, para produzir etanol, o que obviamente ia tornar mais barato. Então, é como se você literalmente pegasse a biomassa, a madeira, papel, qualquer outro material lignocelulósico ou celulósico, colocasse num reator, colocasse o meio de cultura e o micro-organismo recombinante e ele já fizesse tudo. Seria mais ou menos isso, seria uma visão mais simplificada e com isso diminuiria a complexidade operacional e, consequentemente, diminuiria os custos. Então vamos fazer algumas considerações finais, né, para a gente encerrar essa aula. Primeiro, o principal gargalo na produção biotecnológica dos biocombustíveis é a diminuição da complexidade operacional, dado o baixo valor agregado dos produtos, como o etanol, os biocombustíveis, não só etanol, mas também como o biodiesel, principalmente esse produzido de maneira biotecnológica, por via biotecnológica, a partir de enzimas, é diminuir essa complexidade operacional para que os custos caiam, já que o valor do produto, tanto o valor do diesel quanto o valor do etanol, são valores baixos. Então, se tem valor baixo, né, baixo valor agregado, você tem que ter uma menor complexidade operacional para que justifique você produzir. E uma outra questão, outra consideração que eu gostaria de fazer é que esse nosso século, inevitavelmente, recorrerá cada vez mais às fontes renováveis, quer seja por questões ambientais, quer seja por questões econômicas, quer seja por questões estratégicas e, claro, passando aí por questões políticas. Então, essa é a aula de hoje que eu gostaria de falar, uma aula especial, que com base em uma palestra, né, nossa, e espero que vocês tenham gostado e até o próximo momento. Um abraço para todos.